Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Arthur, né? Mas estamos agora em mais um encontro da nossa disciplina de literatura. E hoje, assim como os outros dias, tem feito um céu bonito, azul, né? Sem muitas nuvens no céu. Estamos em isolamento social neste momento, mas é por um bem maior. E, pelo menos da minha janela, eu consigo ver que o outono vai ser uma estação muito bonita, né? As manhãs já estão mais fresquinhas, a gente já pode às vezes usar um casaco, uma manga mais comprida, por que não? E as noites também, né? Espero que todos vocês estejam bem, que estejam se divertindo na medida do possível, que estejam cuidando dos seus, transmitindo afeto, tanto por meio do toque, quanto por ligações, né? E que estejam acompanhando as aulas. Nas aulas anteriores a gente começou a discutir a narração, né? E dentro de um conceito bem largo do que significa, né, a narração. A narração, a gente pode pensar que ela acontece, ela toma forma em diversos gêneros diferentes. A gente pode dizer que o conto é uma narrativa, a fábula, algumas crônicas, o romance, né, que é uma narrativa maior, mais extensa. A gente pode dizer até mesmo que o filme, a série, a telenovela são narrativas. Por que isso, né? Porque em todos esses diferentes gêneros que eu acabei colocando aqui, nós sempre temos alguém, um narrador, que organiza aquela história no tempo e relata esses fatos para um leitor ou para um espectador. Ao contrário do teatro, né? O teatro é um gênero que não tem narrador, né? Talvez o teatro moderno muitas vezes ele tem algum recurso de colocar a narração, mas digamos isso daí é mais uma particularidade de alguns tipos de peça. De modo geral, o teatro não tem narrador, porque não tem ninguém que está organizando espacialmente e temporalmente aquela cena, né? Nós estamos vendo a cena se sucedendo ao mesmo tempo. O espectador que está em um canto do teatro vai ter uma apreensão diferente dos acontecimentos que estão sendo representados no palco do que o espectador que está no meio, de alguém que esteja distante, de alguém que esteja à direita ou à esquerda. Ou seja, o teatro ele é em geral uma narrativa, assim como o Aristóteles definiu, né, que é feita por uma ação direta mediante atores e com a ausência de narrador. Ao passo que a epopeia, que seria um poema em prosa, né, de onde a gente teria talvez até uma possível origem do romance, com livros como a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, etc., a epopeia ela já tem um narrador que organiza muitas vezes a ação em terceira pessoa e empresta o espaço de fala, o lugar de fala para o personagem também dar o seu ponto de vista, né, ou a sua apreensão dos fatos. E um outro gênero sem narrador também é a poesia. A poesia é que a gente chama também de gênero lírico, que é aquele que nós temos uma persona, um sujeito, até mesmo um eu lírico, né? Uma entidade que não é necessariamente o próprio poeta como ser vivo, né? como sua identidade, assim, no tempo, mas é um eu que ele cria para poder vincular suas ideias, expressar suas ideias em geral em verso, mas também existe poema em prosa, e buscando despertar efeitos, né, e um certo protagonismo da linguagem, né? A gente vê muito na poesia a função poética, metalinguística e emotiva juntas. Ao passo que a narrativa a gente tem a função poética e muito também a função referencial, de maneira geral, né, com outras sempre também abrindo caminho para um grande número de exceções. Dito isso, nessa nossa primeira, digamos, essa pequena introdução à aula de hoje, a gente falou que a narrativa ela tem aqueles 6 elementos básicos: o tempo, o espaço, o personagem, o enredo ou fábula e o narrador. E eu falei no encontro anterior sobre algumas ideias do Stephen King que estão presentes nesse livro, né, sobre a escrita, que trazem suas memórias ou sua autobiografia a partir da relação dele com a escrita. E ele diz que a gente pode definir assim 3 técnicas ou 3 artifícios que garantem uma narrativa. Um é a narração. Narração é fazer as coisas irem do ponto A ao ponto B ao ponto C, ou seja, o enredo, as ações concatenadas de um enredo. Outro fato é a descrição, porque a descrição ela nos dá uma característica sensorial, né? A gente tem, digamos, o aspecto físico, visual, tátil, olfativo, auditivo, em geral a atmosfera sensorial, aquilo que aproxima o leitor dos sentidos, né, que nós temos na vida real é dado por meio da descrição. E por fim ele fala também do diálogo, o diálogo que dá vida ao personagem, e é muitas vezes por meio dos diálogos que a gente consegue entender a identidade, o caráter, o pensamento de um determinado personagem também.
Nós discutimos no encontro passado a questão do narrador e do ponto de vista, do focalizador. A gente falou que é muito comum na ficção a gente ter ou uma focalização interna, a gente pode ter uma focalização parcial ou imparcial, né? Ou parcial ou onipresente, onisciente, digamos assim. A focalização interna ela é parcial. A gente tem ou um narrador em primeira pessoa que é personagem da narrativa, que faz parte dela e apresenta ao leitor tudo através dos seus olhos, né, por meio de seus olhos, da sua maneira de aprender a realidade, e muitas vezes ele se torna não confiável por causa disso, pois eu só tenho a parcialidade daquilo, como acontece no livro Dom Casmurro, em que durante toda a narrativa o narrador, o Bentinho, diz que foi traído pela esposa e ele apresenta provas para isso, mas aí a gente também tem que pensar que ele é formado em direito, ele, digamos, tem que acreditar naquela traição para justificar a escolha dele de se separar da esposa, de certa forma. Ele está condenando, julgando e absolvendo a esposa ao mesmo tempo, né? Como se ele estivesse julgando ela, ela não tem direito de se defender. Então faz muito parte da estratégia do romance, né? Criar um narrador não confiável para a gente perceber no final que não, a gente não pode... essa é a visão, segundo ele, mas na história pode ter sido diferente, pois não temos acesso à voz da Capitu, que foi calada durante a narrativa inteira, né? Esse romance ele também é um exemplo interessante como a gente pode, a partir da mesma obra, ter diversos pontos de vista ao redor dela. Vai ter aquele leitor que vai acreditar no Bentinho, aderir àquela voz, àquela primeira pessoa, e vai achar que ele foi injustiçado por uma esposa pérfida, né, cruel, de certa forma, maliciosa, que o traiu. Vai ter aquele olhar mais social que vai julgar muito o casamento como a única maneira de ascensão social para uma mulher no século XIX. Uma mulher que não poderia trabalhar nem estudar, que teria as portas fechadas para si, ela teria que casar com alguém para poder se realizar socialmente. Então ela casa, né, com um vizinho rico que é o Bentinho. E a gente também teria essa questão do casamento como uma posse, né, como um contrato. Muitas vezes também uma visão social daquela obra. Podemos ter uma visão feminista, que cada vez está mais forte hoje, que diz que a gente não pode condenar a Capitu e que ela era uma mulher tão mais forte que o marido, né? Tão mais mulher do que ele era homem, que ele não conseguiria domá-la, né? Não conseguiria, digamos, sujeitá-la ao casamento da família tradicional, então ele acaba se livrando dessa mulher até para se livrar da culpa que ele sente de não conseguir submeter ou entender aquela companheira. E uma visão psicanalítica que diria que desde o início do romance ele é um ciumento, e por isso a gente tem toda a narrativa ela é contaminada por esses ciúmes, ela não precisa ter feito nada para ele enxergar a possível traição. Ou seja, diversas leituras a partir da mesma obra, o que é legal é a gente discutir, problematizar, porque daí a gente vai montando um grande mosaico e aprofundando aquele texto, né? Quanto mais leituras, melhor. Isso tudo só é possível devido à focalização, que é parcial em primeira pessoa. Nós temos um eu que é a protagonista, um personagem narrador, que só nos relata as coisas a partir do seu viés. Também podemos ter uma narração parcial em terceira pessoa, quando a gente tem um personagem fixo, né? uma focalização fixa. Isso é muito comum na narração. A gente vai ler hoje, por exemplo, um conto em terceira pessoa, né? Ou seja, uma narração em terceira pessoa. O narrador está fora da história, não é um personagem dela, mas a focalização é fixa, né? A gente só vai entender a história por meio de um personagem. A gente vai acompanhar a maneira como um dado personagem, um personagem específico, né, seleciona, aprende os detalhes que vão vir para o leitor. E a gente pode ter, além dessa focalização parcial em primeira ou terceira pessoa, uma focalização daí sim onisciente, né? Que seria uma focalização não interna, mas externa, que é mais comum no século XIX, que a gente tinha grandes romances e que muitas vezes o narrador ele sente no direito de julgar o personagem, ironizar o personagem. Isso ainda é comum em obras como o doutor português recém-falecido, que é o José Saramago, que ganhou o Prêmio Nobel, tá? De literatura. Bom, dito isso de maneira geral sobre a narrativa, eu quero falar para vocês de um outro dispositivo técnico que é importante para a gente entender a focalização e o ponto de vista, que é o discurso indireto livre, tá? Nesses dois livros aqui nós temos algumas ideias interessantes sobre ponto de vista, perspectiva ou discurso ou focalização. Um deles é do David Lloyd, que é um professor de literatura inglesa, ele é um professor britânico, um professor e escritor britânico, professor de literatura inglesa e de escrita criativa, e nesse livro chamado Arte da Ficção, ele fala algumas coisas sobre o ponto de vista, né, que eu acho interessante de citar para vocês.
Um acontecimento real pode ser, e em geral é, vivido por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Um romance pode apresentar o mesmo acontecimento sob diferentes perspectivas, mas apenas uma de cada vez. Em geral, mesmo um romance de narrativa onisciente, que descreve a ação a partir de uma autora divina, privilegia apenas um ou dois pontos de vista, focalizações, a partir dos quais a história pode ser contada e concentra-se no modo como os acontecimentos afetam esses pontos de vista. Uma narração totalmente objetiva e imparcial pode ser desejável no jornalismo ou na historiografia, mas uma história ficcional tem pouca chance de despertar nosso interesse se não soubermos de quem é a história de que estamos lendo, né? A partir de qual personagem eu estou aprendendo a história, né? Eu estou lendo a partir de qual perspectiva. A escolha do ponto de vista a partir do qual se conta a história pode ser considerada a decisão mais importante que o romancista precisa tomar, pois tem um impacto profundo no modo como os leitores vão reagir na esfera emotiva e moral aos personagens e às suas ações. E no livro do David Lodge, que é um teórico da literatura inglesa, um professor inglês e crítico também de literatura, ele tem um romance escrito e é casado com uma escritora, mas ele é mais crítico, a atividade dele criativa se dá mais na crítica literária do que na ficção. Ele tem um livro muito interessante que é Como Funciona a Ficção, em que ele defende essa ideia, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora. São algumas opções de como é que eu consigo filtrar o ponto de vista do personagem na narrativa. Ele olhou a esposa. Ela parece tão infeliz, pensou ele, quase doente. Imaginou o que dizer. Isso é um discurso direto, ou citado. Ela parece tão infeliz, pensou consigo, né? Ou seja, eu estou citando um discurso direto do personagem, aliado a um discurso indireto ou informado. Imaginou o que dizer. É a velha ideia do pensamento de um personagem com uma conversa consigo mesmo, uma espécie de discurso interior. B. Ele olhou a esposa. Ela parecia tão infeliz, pensou ele, quase doente. Imaginou o que dizer. Isso é um discurso indireto ou informado, o discurso interno do marido informado pelo autor e sinalizado como tal, pensou ele, tem a sinalização autoral ali. Esse é o código mais fácil de reconhecer, o mais coerente, né? O mais corrente na narrativa realista convencional, quando eu tenho essa separação entre o que é a voz do narrador e o que é a voz do personagem, né? Pensou consigo, sabemos que é a voz do personagem. Mas tem alguns cenários em que essa fronteira se dilui e a gente tem uma mistura dos dois discursos. A fala do narrador e do personagem se misturam e eu não sei muito bem apontar onde está um e onde está o outro, que é o cenário C. Ele olhou a esposa. Ela estava tediosamente infeliz de novo, quase doente. Que raio diria ele? É o discurso ou estilo indireto livre. 2 pontos. O pensamento, o discurso interior do marido não tem mais a sinalização autoral. Pensou ele, achou consigo, imaginou. Não há ele disse a si mesmo, nem imaginou ou pensou. Veja um ganho de flexibilidade. A narrativa parece se afastar do romancista e assumir as qualidades do personagem, que agora parece possuir as palavras. O escritor está livre para direcionar o pensamento informado, para dobrá-lo às palavras do personagem. Que raio diria ele? É a linguagem do personagem, não do narrador. Estamos perto do fluxo de consciência, e é essa direção que toma o estilo indireto livre no século XIX e no começo do século XX. Ele olhou para ela, infeliz? Sim. Doentiamente. Claro, um grande erro ter contado a ela, a estúpida consciência dele de novo. Por que deixou escapar? Tudo culpa dele. E agora? Notem que esse monólogo interior, sem aspas nem sinalizações, se parece muito com o genuíno solilóquio dos romances setecentistas e oitocentistas. Exemplo de um aperfeiçoamento técnico que apenas renova de maneira cíclica uma técnica original básica e útil demais, real demais para ser posta de lado. O estilo indireto livre atinge seu máximo quando é invisível e inaudível. Ted olhava a orquestra por entre lágrimas idiotas. Em meu exemplo, a palavra idiotas mostra que a frase está no estilo indireto livre. Tirem o adjetivo e teremos um relato padrão. Ted olhava a orquestra por entre lágrimas. O acréscimo da palavra idiotas levanta a questão. Que palavra é essa? Não é provável que eu queira chamar meu personagem de idiota só porque está ouvindo música numa sala de concertos. Não, numa maravilhosa transferência alquímica, agora a palavra pertence em parte a Ted. Ele está ouvindo a música e chorando, e se sente constrangido. Podemos imaginá-lo enxugando raivosamente os olhos, por ter permitido aquelas lágrimas idiotas corressem. Converta a frase para a primeira pessoa e teremos, que idiota! Chorar por causa dessa peça boba de Brahms, pensou ele.
mas esse exemplo possui muitas palavras a mais e perdemos a presença complexa do autor. O que é de tão útil no estilo indireto livre é que no nosso exemplo uma palavra como idiota de certa forma pertence ao autor e ao personagem. Não sabemos muito bem quem possui a palavra. Será que idiota refere uma leve aspereza ou distância por parte do autor? Ou a palavra pertence totalmente ao personagem? E o autor, no acesso de empatia, entregou-a, por assim dizer, ao sujeito em lágrimas? Graças ao estilo indireto livre, vemos coisas através dos olhos e da linguagem do personagem, mas também através dos olhos e da linguagem do autor. Habitamos simultaneamente a onisciência e a parcialidade. Abre-se uma lacuna entre o autor e o personagem, e a ponte entre eles, que é o próprio estilo indireto livre, fecha essa lacuna, ao mesmo tempo que chama atenção para a distância, né? Então, esse é um procedimento que ficou muito comum no século XIX, na narrativa, né? Oitocentista, de 1800, portanto, mas que é muito interessante, que a partir que é o narrador, o autor, né, ele acaba com a distância autoral em relação ao personagem e ele dá vazão à própria voz do personagem com as palavras do personagem, mas mantendo a terceira pessoa, né? Isso é o discurso indireto livre. Ao contrário do discurso direto, que é o que se dá com falas, né? Ele disse, ela disse, tem a fala, ou em travessões, aspas, por alguma sinalização ali. E ao contrário do discurso indireto, que é quando eu reproduzo o conteúdo, mas não a forma do discurso do outro, né? Digamos assim, a minha esposa diz, Arthur, lava a louça. Daí o narrador, a esposa disse para ele lavar a louça. Ou a esposa disse que Arthur devia lavar a louça. Isso é discurso indireto, né? Arthur lava a louça direto. A esposa disse que Arthur lave a louça indireto, tá? Agora não, a gente tem uma mistura entre essas duas fronteiras, a narrativa se dá em terceira pessoa, mas mesmo assim a gente tem alguma lacuna ali que aparece a linguagem do personagem, né? Isso tem a ver com a própria focalização. Quando a gente tem a focalização fixa no personagem, naturalmente em algum momento, em terceira pessoa narrativa, em algum momento a voz, o pensamento do personagem vai assumir palavras no texto, né? Isso aconteceu no exemplo do conto do Hemingway e que existe uma fala ali, né? Quando aparece a empregada com guarda-chuva, certamente o padrone mandou ela. Esse certamente, provavelmente, é um pensamento da esposa americana, dessa personagem, e portanto é um discurso indireto livre, né? No exemplo que eu dei comigo a minha esposa, poderia ser alguma coisa assim. A esposa, a Gabi, né? Está ocupada, vê os pratos na pia e pensa, né? Ele pode lavar a louça. Não tem nenhuma sinalização do autor, ou pensa, mas a gente vê ali o conteúdo da fala da Gabi, né? Ela olha os pratos na pia. O Arthur pode lavar a louça. Discurso indireto livre. Feito isso, a gente já chegou em alguns pontos muito importantes da nossa trajetória de como ler, né? A gente está tentando buscar a lente, os óculos que permitem que a gente consiga aprender os sentidos de um texto escrito, principalmente se tratando de uma narrativa. Sabemos da voz, sabemos a importância do narrador, sabemos a importância do focalizador, que não é necessariamente o personagem central, mas é o personagem que organiza a atmosfera de sensações que nós estamos lendo. E agora a gente vai encurtar ainda mais o nosso caminho, estamos entrando nos gêneros específicos da narração. Um dos gêneros que eu acho mais interessantes é o conto. O conto, como o próprio Mempo Giardinelli, que é um autor argentino, ele fala neste livro, Assim se escreve um conto, que é um livro que ele compilou, né, organizou diversas entrevistas com escritores que eram contistas sobre a natureza desse gênero. Ele define de maneira geral o conto como uma narrativa breve, né, uma narrativa breve, e que são qualidades do conto. E isso vocês podem anotar que é interessante saber. A brevidade, a singularidade temática, a atenção e a intensidade. Né? Brevidade porque, ao contrário do romance e da novela, alguns diriam, como o próprio inventor do conto moderno, Edgar Allan Poe, que o conto deve ser lido em uma sentada só. Eu tenho que ler o conto, né? Que eu suspender a leitura e interrompê-la, ela prejudica a estrutura do conto, segundo o Edgar Allan Poe. Então, o caráter breve da narrativa, pode ir de uma página a 20, às vezes, claro, pode se estender a 40, 50 e ainda se tratar de um conto, mas em geral a gente tem a questão do short story, né? Uma história pequena. A singularidade temática, em geral a gente vai ter um tema apenas, né? Um assunto só no conto e tudo vai girar ao redor desse assunto, ao contrário do romance que pode ter mais de um assunto. O conto conta muitas vezes com um focalizador apenas, e o romance pode ter mais de um, mas não necessariamente mais de um, mas pode ter.
A tensão é um estilo muito forjado na tensão, né? Até pela sua brevidade tem que ser intenso para captar a atenção do leitor e nos manter presos, né, na leitura. E a intensidade, né, que tem a ver também com a atenção. Tudo questões criadas por meio da manipulação da linguagem. O Edgar Allan Poe, e é importante para a gente entender o conto de hoje, um pouquinho dessa teoria prévia dele, e tem alguns escritos que ele fala da natureza da composição, um deles é Filosofia da Composição, em que ele trata, na verdade, de um poema que ele escreveu, que é o Corvo. Ele faz uma espécie de metalinguagem do Corvo, explica os seus procedimentos textuais, as suas escolhas como autor, que o levaram a escrever aquela forma. E o Corvo é um poema, mas é um poema narrativo, então as mesmas questões da narrativa percorrem, a gente pode usar para aprofundar o conto. E ele tem uma série de resenhas sobre um contista americano, que era um par dele, chamado Nathaniel Hawthorne, que ele também esmiuça algumas ideias do conto. A principal delas, assim, pra gente pensar o Poe, é que ele concebia o conto a partir do fim, a partir do clímax, digamos assim, né? Ele achava que pensar a partir do fim fazia com que toda frase que fosse escrita cooperasse para o sentido que ele queria passar, né? Ele pensava muito assim, e por isso a gente chama esse conto tradicional de também conto anedótico, que é um conto que, em geral, gera um efeito de surpresa no leitor ao final da leitura, né? Um conto que é todo encaminhado para o efeito final. Isso o Poe dizia, né, que é importante que o conto tenha a brevidade, ele seja lido numa sentada só de 1 hora, 2, ele tenha intensidade e ele consiga, né, tudo coopere para criar um efeito singular ao final da leitura, que pode provocar surpresa, terror, pode provocar compaixão, empatia, tristeza, pessimismo, né? Era a partir desse efeito que ele criava a história, selecionar os personagens e os incidentes, né, as ações que davam forma e possibilitavam a materialização desse efeito ao final da leitura, né? Esse é o conto tradicional, o conto que vai, em geral, trabalhar então com o efeito no final, e tudo vai cooperar para a gente chegar lá, e também muito com a tensão. O conto moderno, que é um conto que já vai ser mais do Chekhov, mais psicológico, que não vai se preocupar, vai ter o final aberto, não tem muita necessidade do final intenso. É um conto que vai abusar muito do subtexto, né? Do Chekhov, do Hemingway, é diferente. A gente tem, em vez de tentar ver o conto como uma narrativa completa, com início, meio e fim, a gente tem um conto na sua parcialidade. Ele é um recorte de uma realidade maior. Que nem no conto que a gente tinha da menina americana, O Gato na Chuva. A gente não sabe a história pregressa, né, o que veio antes na história daquele casal. Não sabemos o que vai acontecer depois, né, se ela vai ficar com o patrão, com o padrone ou com o marido, se eles vão se acertar ou não. Isso tudo está um mistério. A gente tem um recorte com uma fotografia, né, a parcialidade. O Cortázar dizia isso, que é um outro grande contista. O conto, ele é como se fosse uma fotografia, e o romance é como se fosse um filme, né, uma narrativa longa. E ele também dizia que os efeitos de leitura tem que ser, no conto a gente tem que ganhar por nocaute, como se fosse uma luta de boxe, né, nocautear o leitor. E no romance a gente conta por pontos, né, a vitória se dá por pontos, porque a gente vai ter, porque até mesmo o Poe, ele gostava mais da poesia e do conto, porque ele achava que a interrupção da leitura prejudicava o seu efeito. Mas o romance, ele ganha efeito, né, conforme a gente vai interrompendo. Eu estou lendo um romance, paro, vou fazer outra coisa, acabo pensando naquele romance de novo, vivo o meu dia, volto pro romance, e todas as nossas experiências, tudo aquilo que eu vou incorporando na minha vida, de certa forma, volta na hora de eu ler, né? Eu acabo sempre mudando, e o romance está mudando comigo, até que o romance acaba. O conto, ele não se permite esse luxo, ele acaba trabalhando então mais em profundidade. Por isso que o Hemingway tinha aquela história do iceberg, que aparece num relato dele chamado Morte na Tarde, né? Death in the Afternoon. Ele dizia que o texto literário tem que ser um iceberg, né? Ou principalmente o conto, de certa forma, essa teoria que a gente atribui ao Hemingway. O leitor, ele só tem acesso a 1/8 da narrativa, é isso que está aparente, isso que é o texto. E por baixo desse 1/8 a gente tem 7/8 que o leitor tem que decodificar, como se fossem... A gente tem um pequeno signo ali, a ponta do iceberg, e o resto é só silêncio. E quem preenche esse silêncio, esse subtexto que está por baixo do texto, é o leitor com a sua capacidade de leitura. Dito isto, nós vamos ler hoje um conto chamado, do livro Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Faraco, que é um importante contista brasileiro e um dos maiores contistas tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. Num livro que a gente tem desde Contos da Fronteira, que ele é um cara que também tem muito o regionalismo, esse Rio Grande do Sul da campanha interiorano presente nas obras.
Contos do ponto de vista infantil, que são muito interessantes, que a gente vai ler um deles. E contos se passam dentro da cidade grande, que temos os problemas de solidão, melancolia, né? De grande isolamento, para pegar uma palavra que está na moda, que são os problemas urbanos nos afetos. Nós vamos ler um conto chamado Majestic Hotel. Para quem não sabe, o Majestic Hotel é a antiga casa de cultura Mário Quintana, era um hotel onde morou durante muitos anos o Mário Quintana e por isso, e até em condições ruins, né? E tinha uma série de amigos que ajudavam a manter a estadia dele no hotel, pagavam um quarto para eles, entre eles o Falcão, ex-jogador do Inter. E ele morou toda a vida, ele morou boa parte da vida dele lá. Quando ele morreu depois, esse hotel virou a Casa de Cultura Mário Quintana, né? É aqui na Rua da Praia, a Rua dos Andrades, eu falo aqui porque eu moro nesta rua, que também é uma rua que tem quartéis militares, né? Isso tudo é importante pra gente saber que estamos no meio do centro de Porto Alegre, numa época em que não havia Casa de Cultura, mas havia Majestic Hotel. O nome do conto, Majestic Hotel. Entre cadernos velhos e brinquedos na cômoda, encontrou um soldadinho de chumbo que dava por perdido. Pegou-o rapidamente, com receio de ter se enganado, mas era ele sim, aquele que trouxera de Porto Alegre. E que lindo soldadinho, com capacete de espigão, baudrier, mochila e espingardinha. Fazia tanto tempo aquilo? Não, nem tanto tempo assim. 4 ou 5 anos, talvez. Ainda se lembrava do trem sacudindo e apitando, da buliçosa gare da estação, do carro de praça, do táxi. E com mais nitidez das sacadas que uniam os 2 blocos do Majestic Hotel, onde o velho despenteado lhe dera um puxão no braço. Nunca lhe disseram e tampouco perguntou por que tinham feito aquela viagem. De certo, para consultar um médico. Que outro motivo levaria à capital uma jovem mulher e seu filhinho? Também nunca soube por que, no hotel, ela não o levara uma só vez ao restaurante. Ficava no quarto, de repente ela aparecia com um pratinho coberto por um guardanapo. Achava que estava doente, por isso não ia ao restaurante. Mas num daqueles dias ela o levou a uma rua comprida, cheia de gente, e ele supôs contente que já estivesse curado. Que rua grande, que rua enorme, e era preciso caminhar, caminhar. Teriam ido ao médico? Não se lembrava. Mas lembrava-se muito bem da volta ao hotel, os 2 de mãos dadas, e ele orgulhoso de estar ao lado dela. Tão bonitinha e cheirosa que ela era. Passaram depois numa praça com laguinho e um cavalo de pedra. E também ali havia pessoas demais, só que sentadas e pareciam de pedra como o cavalo do laguinho. E outras em pé, paradas, e outras movendo-se, lentamente pelos caminhos da praça. E outras dormindo sobre jornais dos canteiros, e no meio desse exército de caras pôde notar que um homem os seguia e os olhava. Não que os olhasse, olhava para ela. Assustado, segurou a mão dela com força. Continuaram andando e depois da praça olhou para trás, e lá estava o mesmo homem, destacando-se dos outros como um general à frente daquele exército. Queria apressar-se, puxando-a, mas a mão dela resistia e seus próprios pés, como nos pesadelos, grudavam no chão. Quando por fim chegaram no hotel e pediram a chave, ficou espiando a porta e viu, com a respiração suspensa, que o homem entrava também e ainda olhava para ela. Teve a impressão, não a certeza, de que ela sorria levemente. Queria avisá-la, cuidado, ele quer te roubar de mim e de papai, mas não se animava, receoso de que sorrisse novamente aquele sorriso perigoso. Subiram. No quarto vigiava. Ela se ausentou por uns minutos, retornou de banho tomado e começou a vestir-se para sair outra vez. Vou buscar tua comidinha, amor. Penteou-se, perfumou-se e calçou o sapatinho alto de tiras pretas, que mostrava seus dedinhos delicados. Tão delicados que só de vê-los aumentava sua inquietação. Não sabia que horas eram, achava que era dia e, no entanto, ela o fez deitar-se e que ficasse bem comportadinho. Não abrisse a janela nem a porta e muito menos fosse aqueles sacadões altíssimos. Deitado esperava, e ouvia vozes no corredor e portas que batiam, e ouvia também arrulhos de pombas, e às vezes longe, às vezes perto, a correria dos bondes a rinchar. E tinha medo, fome, tinha falta de ar e ela não voltava. A cama conservava o cheiro dela e ele, abraçado ao travesseiro, suplicava: volta, mamãe, e ela não voltava. E quando lhe ocorreu que ela poderia não voltar, desceu da cama, abriu a porta e seguiu pelo corredor, na esperança de avistá-la nas sacadas. Subiu na grade, sem entender, viu que era noite. Depois pensou que talvez tivesse dormido sem sentir, ou talvez já fosse noite antes e por causa das luzes pudesse ter pensado que era dia. Foi então que apareceu o velho de cabelo em pé e quis pegar seu braço.
Correu para o canto da sacada e ia gritar, mas o velho foi embora e em seguida veio o empregado do hotel que o levou de volta ao quarto e permaneceu junto à porta aberta, sentado num banquinho, conversando, rindo, dizendo que tinha um filho do seu tamanho chamado José Pedro. José Pedro, isso. O pai de José Pedro só se retirou quando ela chegou com um pratinho da janta, preocupada e esbaforida. E depois de abraçá-lo, um abraço tão apertado que quase o sufocou, tirou da bolsa um embrulhinho e olha o que eu trouxe para o meu mimoso. Não quis abrir sentido e ela mesma fez. Gostaste, amor? Ele olhou e já não estava mais sentido. Estava feliz. Afinal, ela tinha voltado e com ela não viera um general. Só aquele soldadinho envolto no perfume dela. Tão bonitinho, o mesmo que agora lhe apertava na mão e que entre as lembranças do Majestic Hotel era sua única certeza. Tá. Então, esse é o conto do Sérgio Faraco que nós lemos. É um conto moderno, né? Um conto de atmosfera, de certa forma. A gente tem um recorte, a gente não sabe muito bem o que levou essa mãe e o menino à capital, Porto Alegre, vieram do interior de trem, na época que havia trens para cá. Ele pensa hoje, ele está já mais velho, né? Ainda talvez criança, um pré-adolescente, um jovem, e ele, no início do conto, ele pega um objeto e olha como os detalhes são importantes no texto narrativo, né? Esse objeto que evoca uma memória, né? O objeto nunca é gratuito num texto, então esse objeto é uma forma de ele evocar a memória de quando é que ele ganhou aquele soldadinho. E aí vem esse grande mistério do que aconteceu no Majestic Hotel. Ele foi com a mãe para a capital, pensa, eu estava doente, ele não tem certeza. Ele se lembra de de algumas coisas, né? De alguns flashes daquilo, tem alguns flashbacks, mas ele não sabe, a única certeza que ele tem é que ganhou o soldadinho da mãe. E daí a gente tem muito essa atmosfera, o barulho da estação, né? Ruidoso, a gente tem o barulho à noite, a gente tem, digamos, milhares de ideias sensíveis ali que vão criando a força do texto. E é um texto moderno, o próprio Faraco era um leitor de Hemingway, e é um leitor de Hemingway, um escritor vivo, embora não escreva muito mais hoje em dia, infelizmente, né? Mas a gente vê que a gente tem que mergulhar na estrutura do iceberg, né? A gente tem que ir além, e nesse texto, o menino vai para a capital com a mãe ela deixava ele no quarto e saía, a gente tem que pensar qual é o subtexto, o que está por trás daquilo, né? O que é. Percebam aqui a importância da focalização. O narrador em terceira pessoa, mas o ponto de vista da história, a focalização se dá pelo personagem que é uma criança, o ponto de vista infantil. Então o adulto, né, o narrador adulto tem uma linguagem. A criança como personagem teria outra linguagem. Na hora que os dois se unem, muitas vezes a gente vai ter o estilo indireto livre. A gente tem o narrador dando voz à linguagem do personagem. Tá? Isso é muito importante para a gente entender esse texto. Isso começa desde o início, né? Os primeiros parágrafos parece que às vezes tem uma espécie de esgrima entre o narrador e o personagem para saber quem é que vai contar a história. Por exemplo, entre cadernos velhos e brinquedos na cômoda encontrou um soldadinho de chumbo que dava por perdido. Pegou-o rapidamente com receio de ter se enganado, mas era ele, sim, aquele que trouxera de Porto Alegre. E que lindo soldadinho. Esse sim, o que lindo soldadinho, a gente percebe que é criança, né? A questão dos diminutivos, da linguagem infantil entrando no texto, dessa perspectiva, portanto. Com capacete de espigão, boudrier, mochila e espingardinha. Fazia tanto tempo aquilo, reticências, né? 3 pontinhos também pode ser uma fala atribuída ao discurso indireto livre, pode ser uma fala do personagem e não só do narrador. Não, nem tanto tempo assim, 4 ou 5 anos, talvez, olha, o não, talvez uma espécie de dúvida, né, sacudindo a mente do personagem e entrando na narrativa. Ou seja, temos isso é muito interessante, porque por que é rico um texto feito pela focalização da criança? A criança é um grande suporte de sensações, ela percebe o mundo de uma forma muito mais rica que os adultos de maneira geral, né? Ela tem um olhar muito assim de aprender e que lidar muito bem com estranhamento, né? Tudo é estranho e fascinante para uma criança. Ela sabe sentir a realidade. O que a criança não consegue fazer? Ela não consegue muito bem colocar essas sensações em palavras, ela não tem a linguagem desenvolvida como adulto. Então aqui a gente tem essas duas atmosferas, essas duas, digamos, dimensões, a linguagem do adulto e a atmosfera sensorial da criança, e eles se encontrando por meio do discurso indireto livre, né? O que pode estar por trás desse subtexto de maneira geral é uma possível traição da mãe, né? Talvez a mãe já... Aí tudo aberto. Não sabemos se ela já tinha esse amante, que é um militar, quem sabe, né? Por isso que a gente está aqui na Rua dos Andradas, que é uma rua que tem quartéis.
A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, se ela levou a criança ao mesmo tempo ao médico ou não, porque ele não se lembra de ir ao médico. Ele se lembra de pequenos passeios com a mãe, e ele não se lembra, e ele nunca se lembra de ter ido ao restaurante, ela que buscava comida para ele. E quando ela vai buscar comida e a gente está aí com essa grande questão, a gente tem que pensar, por que ela vai tão arrumada? Né? Essa é uma das grandes questões do texto. Ele se lembra e pensa comigo, a criança tendo que se deparar com uma possível traição com a mãe. Ela tentando entender isso e ao mesmo tempo faltando a malícia dos adultos para entender. O leitor ele compreende melhor a história que o personagem da história nesse texto. E a gente tem aquela descrição. No quarto vigiava. Ela se ausentou por uns minutos, retornou de banho tomado e começou a vestir-se para sair outra vez. Vou buscar tua comidinha, amor. Tranquilo. Mas olha só. Penteou-se, perfumou-se e calçou um sapatinho alto, de salto alto, de tiras pretas que mostravam seus dedinhos delicados. Tão delicados que só de vê-los aumentava a sua inquietação, do personagem, do filho. Não sabia que horas eram, achava que era dia e, no entanto, ela o fez deitar-se e que ficasse bem comportadinho, não abrisse a janela nem a porta e muito menos fosse aqueles sacadões altíssimos. Né? Então, olha como ela se maqueia, ela se produz e diz que vai buscar comida, mas nós, que somos mais velhos que o personagem, sabemos que provavelmente ela vai então trair o pai do personagem, né? Ela vai ter um encontro amoroso, provavelmente, né? Por isso que ela está tão produzida. Ela demora. Como é que a gente sabe que ela demora? Porque não só a criança, ela sai do quarto e ela acaba encontrando um velho, que pode ser uma espécie de homenagem ao Mário Quintana, não tá claro isso, né? Mas ela encontra uma pessoa estranha e se assusta, como vai um funcionário, dá tempo do funcionário até mesmo falar o nome do filho. Então aqui a gente tem um outro elemento, um pequeno detalhe que é muito relevante, que mostra que a mãe demorou de fato, né? Que é o seguinte, veio o empregado do hotel que o levou de volta ao quarto e permaneceu junto à porta aberta, sentado num banquinho. Se o cara sentou no banquinho é porque a mãe demorou demais, né? Não ficou de pé, teve que sentar para esperar a mãe da criança chegar. Conversando, rindo, dizendo que tinha um filho do seu tamanho chamado José Pedro. José Pedro, isso. Uma fala, José Pedro, isso. Isso daí a gente vê que é o discurso indireto livre, né? Afinal, o personagem está pensando, José Pedro, isso, é José Pedro mesmo, e assim vai. Tem esse tempo de espera muito grande, chega a mãe, meio preocupada de ver o menino ali nessa situação, o menino tá magoado, né, percebendo que se sentiu abandonado por essa mãe, e ela lhe dá o soldadinho, né, então além da comida teve esse soldadinho que é muito simbólico. Entre todas as dúvidas dessa viagem tão difícil, dessas memórias tão difusas, né, tão pouco claras, o soldadinho é a única certeza que esse menino tem. Ponto, né? Isso é um conto concentrado, tenso, né? Intenso também, e a gente vê que bonito, né? O conhecimento que está por trás desse conto. Quando a gente trabalha com uma narrativa, e aí eu já vou terminar esse encontro de hoje, né? Pessoal, espero que tenham gostado do texto. Você tem além dele um outro texto que eu recomendo muito falar com a bicicleta. Quando a gente trabalha com a narrativa, a gente pode dizer que tem 3 níveis também. Agora, a narrativa em geral. Saímos do conto desse gênero breve, que tem uma cena, em geral uma cena apenas, né, um focalizador, e é tudo uma singularidade temática. Vimos que o subtexto aqui desse conto é a traição, né? O subtexto é uma possível traição da mãe, então o filho foi lá como álibi para a mãe poder se envolver com o amante, né? Provavelmente a gente está lidando com algo assim, é bem aberto, bem moderno. Mas a gente tem 3 níveis de narrativa em geral. O primeiro é o seu nível temático, que significa que é o que a gente falou de subtexto. É um texto sobre traição aqui, né, de maneira geral. O segundo nível é o narrativo, que a gente pode fatiar a história no tempo e dizer, a gente pode organizar ela no tempo e fazer uma paráfrase, né? Ou seja, a gente pode falar do seu conteúdo com outras palavras. Isso é uma paráfrase, uma citação indireta. É um menino que deve ser pré-adolescente hoje, né? Talvez tenha, sei lá, uns 8 ou 10 anos. Ele pega na prateleira um objeto, um soldadinho, e ele se lembra, né? Rememora lá o passado dele. Anos atrás, quando ele tinha uns 3, 4 anos, ele foi para Porto Alegre com a mãe. E ele não sabe muito o que aconteceu. Ele passou um dia com a mãe, não se lembra se foi o médico ou não, tem essas dúvidas. A mãe um dia ela se perfumou demais e deixou ele no quarto durante muito tempo. Ele saiu do quarto, encontrou um velho meio estranho, fugiu dele e teve um empregado do hotel que ficou esperando com ele até a mãe chegar. E no final ela chega com um presente que é o soldadinho. Alguns até diriam que talvez esse cara que segue eles no hotel, né, e olhava para a mãe, que ele se lembra, fosse o verdadeiro pai. É tudo muito aberto, né? Temos diferentes formas. E um presente desse pai, então, para esse filho, não sabemos, né? O importante é o que está no texto. E isso é a história, o nível narrativo. E o mais difícil é o nível da linguagem, que é quando esse nível narrativo encontra uma forma textual, que foi o trabalho que a gente fez. A gente viu as marcas da linguagem, onde estavam presentes essas pistas que levavam ao possível adultério, tá? Esse é o nível mais difícil e é o que
digamos, exige maior sensibilidade dos nossos olhos para poder ver como essas ideias elas encontram formas por meio de imagens e palavras, ou imagens criadas por palavras, tá? Feito isso, espero que tenham gostado do texto, espero que gostem do próximo texto do Faraco que a gente vai ler. Semana que vem nós vamos ler alguns textos da Lídia Fagundes Telles e de um outro tipo de conto, tá? E vamos ver uma nova teoria do conto, que é a teoria do Ricardo Pilha, escritor argentino. E como tema dessa semana para o diário, eu queria que vocês fizessem então o quê? Semana passada vocês tinham que escrever uma cena, uma memória, uma curiosidade, uma coisa curiosa que aconteceu com vocês. Teve até alguns que fizeram sobre a gravidez do cachorro, achei muito bonito aquele texto. Depois em primeira pessoa, ou seja, focalizado parcialmente no narrador em primeira pessoa, depois trocar o ponto de vista para outro narrador em primeira pessoa, um outro personagem estivesse na cena. Agora eu quero que vocês reconstruam no diário a mesma cena, mas em terceira pessoa, tá? Ou seja, agora eu quero que vocês passem a terceira pessoa. Terceira pessoa vai ser interessante, e o Access Brasil trabalha em geral com terceira pessoa na oficina, porque muitas vezes quando a gente está escrevendo em primeira pessoa, a gente usa a nossa própria linguagem como ser humano real no texto, e isso acaba mascarando algumas falhas textuais que a gente tenha. Algumas falhas aparecem como estilo e não como vícios. E é na terceira pessoa que a gente consegue ver, então, uma linguagem mais, digamos, mais padrão, talvez, mas a gente consegue ter um investimento mais na linguagem, e quando a gente quer mostrar o nosso estilo pessoal, a gente deixa aflorar por meio da focalização e do estilo indireto livre, tá? Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, por favor, me escrevam. Muito obrigado, né? E fiquem em casa. Um grande abraço a todos!